Começa agora mais uma edição do Redação Regional aqui na sua Santa Cecília TV. E hoje eu recebo o médico Dirceu Rolino, um dos organizadores do movimento Loss. O movimento foi criado após a morte do médico Marco Antônio Loss, em novembro do ano passado, durante uma tentativa de assalto. Boa tarde, Dirceu. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, obrigada. Para quem ainda não conhece o caso, em que circunstâncias o médico foi morto? Ele estava saindo do hospital, onde tinha acabado de atender um paciente, dirigiu-se ao seu carro, sentou-se e ficou falando ao celular. 2 menores passaram, ele não era a vítima em princípio. Eles estavam visando um outro automóvel que eles queriam roubar. Mas passou uma polícia e eles lembraram de que havia uma pessoa sentado ao celular com o carro. Aí eles se aproximaram e aconteceu o assalto seguido de morte. A circunstância a gente não sabe totalmente, mas a gente só sabe que ele não estava armado. Não estava armado. E o assalto foi praticado por 2 menores de idade, né? Um de 14 e um de 16 anos. Eles foram apreendidos? Posteriormente eles foram presos, inclusive. A polícia os prendeu e a gente sabe dos detalhes por causa disso, da prisão. E até quando eles vão ficar detidos? Na realidade, eles são menores. Sendo menores, eles não vão ficar presos. Eles vão ser encaminhados por um sistema de reeducação e onde deverão ficar no máximo 3 anos. Aí que está o problema. O problema está que sistema de reeducação que o país oferece para eles? Nenhum, praticamente. E aí esse é o princípio do movimento Loss, é um dos princípios? Exatamente, porque isso já é o que a gente chama da impunidade do menor. A impunidade do menor tem dois ângulos. A tentativa é visar a proteção do menor. Mas hoje em dia a gente questiona profundamente, porque eles estão sendo usados por maiores para cometerem crimes devido à impunidade do menor. Então, será que o menor está se beneficiando com essa impunidade? Ou está se tornando simplesmente uma mão de obra impune para os maiores? Sim. E fala para a gente qual o objetivo do movimento Loss. O movimento Loss, e aí surgiu na esteira de todo esse processo, foi criado, e nós criamos na Associação Paulista de Medicina, Santos, e temos um grupo que está formado. Esse grupo, a pergunta era, o que nós podemos fazer para tentar modificar essa impunidade? O princípio era esse. E aí a gente foi verificando que a vítima, o menor, seria uma vítima e seria o culpado da mesma situação. Ele não é só um criminoso, ele também é vítima de todo um processo social que nós estamos em andamento. Sim. Então, a ideia aí acabamos criando 3 vertentes. Nós já estamos com uma série de reuniões semanais, numa tentativa de criar alguma coisa sólida, não um movimento apenas. A ideia ficou da seguinte forma, vamos criar 3 vertentes. A primeira qual é? Não é abaixar a maioridade penal. Não tem muito sentido. Baixar para 16 anos, mas os 14 anos cometem crime da mesma forma. Então, é a penalização de qualquer crime grave, independente de faixa etária. Nossa ideia não é punir um rapazinho, um menor que faz um furto. Não é essa a ideia. Nós estamos falando de crimes graves. Também não vamos criar uma lei. Existem muitas leis em andamento no Congresso. A nossa ideia é formar um subsídio, formar um grupo, criar uma condição para também fazer uma pressão em diversas leis que estão engavetadas no Congresso. A segunda vertente é a seguinte, estamos criando mensalmente uma reunião aberta ao público, deixo bem claro isso, é aberta ao público. Para aí vamos convidar pessoas que podem dar subsídio para a gente. Com certeza. Como a próxima que vai ser o secretário de Segurança Pública. E assim, essas pessoas que vão dar subsídio, e nós estamos também numa fase de aprendizado, o processo é muito amplo, é muito grande. A vida é um aprendizado, né? Exatamente. Porque com esse subsídio nós podemos tornar o nosso movimento muito mais sólido. Inclusive já convidamos pessoas que trilharam esse caminho. Foram pessoas que sofreram perdas e que já entraram com processos, já entraram com tentativas de modificação. Elas já conhecem o caminho.
Sim. E foram barradas. Inclusive, nesse movimento, nós queremos ouvir o outro lado. Por que é barrado sempre a diminuição da maioridade penal? Que não é a nossa ideia. E aí eu gostaria de ouvir também o representante do ECA, certo? Porque ele vai trazer também o subsídio. Nós não somos o dono da verdade. Nós queremos aprender, mas nós queremos modificar um pouco essa situação. E a terceira é criar um movimento social. Esse movimento social, o que nós podemos fazer pelo menor que está? O que nós podemos dar de cidadania para os menores que estão aí, que, vamos dizer assim, é muito facilmente amealhado pelo crime organizado, pela droga, etc. É muito mais atrativo hoje em dia você pertencer a um grupo organizado, a uma quadrilha, do que exercer a sua cidadania. Então é isso que nós estamos tentando montar, no que podemos montar. E aqui nós estamos ainda na fase de estudos. Nós já vamos ver algumas comunidades e de que forma nós podemos atuar, de uma forma para poder auxiliar que esses menores, todos os menores, trilhem um caminho melhor. Sim. Não só ver o problema em si, mas ver formas para modificá-lo, Claro, não é isso? Exatamente, exatamente. Sim. E que ações concretas já foram realizadas por vocês que participam do movimento, que são os organizadores? Concretamente, nós realizamos. Primeiro, nós já tivemos algumas reuniões mensais em que alguns indivíduos já vieram, que falaram para toda a comunidade, para nos dar esse subsídio. Segundo, nós já estamos contactando, por exemplo, nós temos uma visita programada para o projeto da comunidade de Paraisópolis, em que o Hospital Albert Einstein tem um belíssimo projeto de auxílio à comunidade, onde eles têm e aí o processo que eles usam é muito amplo, é bem interessante. Então, essa é uma ideia também que nós vamos tentar trazer e temos algumas formas que nós podemos tentar replicar algumas dessas coisas. Nós já temos uma experiência prévia que foi o projeto Menina Mãe. O projeto Menina Mãe, para quem nem sabe, nós pegamos as meninas grávidas, adolescentes, e damos, vamos dizer assim, todo um processo de apoio a essas meninas. Não só apoio para a sua gravidez, Sim. Não só apoio para ela cuidar do seu bebê, mas principalmente também apoio para não repetir o processo. Dirceu, daqui a pouco a gente volta à entrevista então, porque agora chegou o momento das notícias do dia. O Ministério da Saúde anunciou hoje, no Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, a implantação do teste rápido para diagnóstico da doença na rede pública. Com o teste é possível detectar a presença do bacilo de Koch, causador da tuberculose, em apenas 2 horas. Em 2012, o Brasil registrou mais de 70 mil novos casos da doença. Mais detalhes sobre o assunto você confere no santaportal.com.br. Na última sexta-feira foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. No final de semana, um grupo de mães de crianças portadoras da síndrome se reuniram para uma caminhada. União e amor contra o preconceito. Daniele é a mãe de Luísa, de 4 anos de idade, portadora da síndrome de Down. E foi para acabar com o preconceito que ela decidiu organizar uma caminhada na praia de Santos nesse final de semana. Meu intuito também é não o preconceito, né, que infelizmente ainda existe. Então, eu quero lutar por essa causa, né, que ainda existe. Então, por isso que a gente fez essa caminhada, esse passeio deles. Aos poucos, mães de outras crianças com síndrome de Down se uniram à causa. Ana Paula ajudou na organização da ação. Isso porque ela é apenas vizinha de uma criança com a síndrome. A única coisa que eu quero é que eles tenham a mesma condição que meu filho tem, que não é especial. É só isso. Silvana foi com o marido e a filha Larissa, de 1 ano e 5 meses. E como diz o texto na camiseta dela, após descobrir que a filha tinha síndrome de Down, foram apenas poucos segundos para o susto se transformar em amor incondicional. A síndrome de Down é uma alteração genética causada durante a divisão das células na fase embrionária. Os portadores, ao invés de 2 cromossomos no par 21, possuem 3. A Larissa é tudo de bom, a Larissa é amorosa, a Larissa é calma, calmíssima.
E é essa coisa linda, maravilhosa aí que vocês estão vendo, que não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que possa ser melhor do que essa coisa linda aqui que a gente tem, né? A concentração para a caminhada foi no Canal 3. Palhaços animaram as crianças. Pinturas nos rostos deixaram mais bonitos os sorrisos dos pequenos. Era diversão pura. É uma criança que requer cuidados, todos eles requerem cuidados. Eles têm um acompanhamento de fisioterapia, terapia ocupacional, fono. É muito importante fazer um esporte. O grupo caminhou pelo calçadão da orla da praia até o Canal 4. Vendo, né, essa mobilização aqui, qual o sentimento? De realização. Estou muito feliz. Graças a Deus que São Pedro ajudou, parou um pouco a chuva, mas estou muito feliz. Doutor, quais as próximas atividades do Movimento LOS? A próxima atividade será não terça-feira próxima, mas a outra, no dia 1º/4, terça-feira, às 20 horas, na Associação Paulista de Medicina. Vai haver uma 388, onde haverá uma reunião que será convidado o secretário de Segurança Pública de Santos, que falará sobre segurança em Santos. Eu quero aqui fazer um convite. Por favor, a reunião é aberta a toda a população. O nosso movimento não é especificamente de um grupo e nem da Associação Paulista de Medicina. Esse movimento é para todos exercerem a sua cidadania. Compareçam, exerçam a sua cidadania, façam a sua pressão. É necessário que de alguma forma, colaboraremos com alguma mudança no processo que está aqui. Se não for por vocês, façam pela sua próxima geração. Está aberto o convite a todos. E essa é até uma oportunidade para quem quiser participar do movimento, ajudar, contribuir, não é isso? Claro, perfeito. Nós aceitamos as contribuições de ideias. Nós precisamos de ideias, nós precisamos de experiências, nós precisamos de apoio. Com certeza. Essa é a nossa conversa. Doutor, muito obrigada pela entrevista, por todas essas informações que com certeza ficaram mais esclarecidas para a gente. Muito obrigada. Obrigada, eu que gente. agradeço. E o Redação Regional fica por aqui, mas amanhã eu estarei de volta às 1h15 e espero você. Tchau!